bem-vindo ao AgroMais. Hoje eu vou conversar com um especialista no mercado internacional e agronegócio, Dalcy Bagolin. Ele que é engenheiro agrônomo formado em Viçosa, é auditor fiscal agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e atualmente exerce o cargo de adido agrícola na Índia. E é exatamente de lá, de Nova Delhi, que ele vai falar hoje com a gente. Dalcy, muito obrigada pela sua participação, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Olá, Lígia, é um prazer muito grande estar aqui também, poder compartilhar com você, com todos os telespectadores, informações aqui da Índia sobre como a gente pode incrementar os negócios na área agrícola aqui na Índia. Dalcy, antes da gente começar a falar mais sobre o mercado indiano e sobre a relação do Brasil com a Índia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o adido agrícola, qual que é a função da adidância agrícola, por que o MAPA criou esse cargo, né, e qual a relação entre a adidância agrícola e a nossa embaixada na Índia. Bom, obrigado pela pergunta, é importante a gente esclarecer qual que é realmente o papel da adida agrícola. O Brasil, nos últimos 20 anos, tem aumentado muito a participação no mercado internacional na área agrícola. E o Brasil era um dos poucos países que não tinha uma presença de servidores do Ministério da Agricultura posicionados em pontos estratégicos do mundo para resolver questões específicas técnicas. O Ministério das Relações Exteriores sempre tem desempenhado um grande trabalho nas negociações comerciais, envolvendo tanto a parte tarifária, né, e não tarifária. Porém, o fato de ter um servidor do Ministério da Agricultura dentro da embaixada, a gente faz parte do corpo, está subordinado ao embaixador, mas a gente tem um conhecimento técnico que agrega muito nas negociações nos trabalhos que são executados pela embaixada. O fato de a gente ser servidor do MAPA, ou seja, a gente conhece os processos internos do MAPA, sabe como funciona dentro do MAPA, como que um produto tem que ser registrado, como faz para conseguir emitir um certificado fitossanitário. A gente já trabalhou, eu trabalhei, por exemplo, no porto, abrindo container, a gente sabe como funciona a estrutura de desembaraço aduaneiro. Então, essa experiência a gente traz junto e a gente consegue espelhar isso também, como funciona o Ministério da Agricultura do país que a gente está. Então, a gente consegue compreender melhor o funcionamento, a estrutura burocrática, a cadeia de comando, os processos internos que eles têm que desenvolver para aprovar um produto, para abrir um mercado, para conseguir definir os requisitos sanitários ou fitossanitários para um produto específico. Então, a gente consegue acompanhar isso. Eu acho que uma função bastante importante nossa na adidância é estar acompanhando os processos nos dois lados. Então, a gente acompanha o processo que está tramitando lá no Brasil, lá no MAPA, e se para em algum ponto, a gente aciona o MAPA, a gente precisa que o processo ande, porque toda a autorização, abertura de mercado, definição de requisitos fitossanitários é uma via de mão dupla. O país define alguns requisitos, o Brasil tem que opinar sobre isso, o país responde, é um vai e vem. Então, uma grande função do adido agrícola é agilizar esse trâmite de documentos, que a gente estando na embaixada, a gente está acompanhando o trâmite interno aqui na Índia, por exemplo, interno lá no Brasil, então a gente tenta ligar as duas pontas e fazer com que se ganhe agilidade na comunicação. Então, com o nosso conhecimento agronômico, com o conhecimento que a gente tem da inspeção, que é feita no Brasil, na área animal e vegetal, então a gente consegue colaborar, né, com a embaixada, com esse conhecimento, agregar, né, ao trabalho que a embaixada já faz, esse conhecimento técnico que ajuda a agilizar, então, as negociações e a abertura de mercados. Existe uma série de outras atividades que a gente está envolvido também, de promoção comercial, cooperação internacional, mas esse aspecto de abertura de mercados é bastante importante dentro do nosso trabalho. E a gente tem visto, né, aqui no Brasil a efetividade desse trabalho, porque de fato temos aberto muitos mercados e essas negociações sanitárias e fitossanitárias são fundamentais para isso acontecer. O comércio só pode se dar depois dessas negociações finalizadas. Mas então eu queria entender um pouco mais queria que você contasse para quem está nos assistindo aqui, por que a Índia, né? E quantas adidâncias a gente tem no mundo, o MAPA está abrindo, né, novas adidâncias. Por que a gente escolheu a Índia, né? Um país tão distante do Brasil, mas que tem uma agricultura forte também. Então, quais são as características que levaram à escolha desse país pelo MAPA? Bom, tem várias razões.
Nós estamos já com 10 anos, mais ou menos, da criação dos adidos, então a gente tem autorizado 20 postos, atualmente 23 estão preenchidos, né? E a gente tem uma grande presença nos grandes países importadores, então, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e um dos maiores mercados hoje do Brasil é a Ásia, então a gente tem uma presença forte aqui na Ásia, na China, na Tailândia, no Vietnã, na Indonésia, Japão, Coreia, e na Índia, além da Arábia Saudita, Rússia também. Então, mas por que a Índia especificamente? Bom, várias razões. A Índia é um país muito populoso, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É um dos países que mais cresce no mundo em termos econômicos e a projeção é que em 2030 seja a terceira economia do mundo. Então, é impossível o Brasil não estar presente aqui para acompanhar esse crescimento e poder crescer junto com esse mercado. A Índia é um mercado ainda para ser explorado, para ser desenvolvido, então é importante estar presente. Mas, apesar disso, a Índia está entre sempre os 10 maiores importadores do Brasil do agro. Então, é um país também que a gente tem interesses comerciais aqui bastante importantes. Bom, e falando então, já entrando aí um pouquinho na parte de comércio, né? O Brasil é um grande exportador agrícola e a gente tem aumentado as nossas exportações ano após ano, incluindo novos produtos na nossa pauta de exportação. Agora, quando a gente analisa um pouco a nossa pauta do agro bilateral entre Brasil e Índia, a gente vê que as nossas exportações para a Índia entre 2018 e 2019, elas tiveram uma queda, né? Por que isso aconteceu? Quais foram os fatores que levaram essa queda nas nossas exportações para o país? Bom, a gente tem uma situação estrutural que a maior parte das exportações do Brasil para a Índia se concentram em 2 produtos, que é o óleo de soja e o açúcar. Então, uma das grandes tarefas, uma das grandes funções nossa aqui na Índia é conseguir realmente diversificar a nossa pauta, para evitar que essa concentração em alguns produtos faça com que em determinados anos as nossas exportações caiam. Quanto mais diversificado for a pauta, menor essas variações vão ocorrer. Então, o que ocorre com o açúcar? O açúcar, a Índia era um grande importador de açúcar ano passado, importou bastante do Brasil, importava praticamente só do Brasil. E a Índia hoje é um país que tem um excedente de açúcar, está sobrando. Inclusive, isso atrapalha, inclusive, o nosso comércio de açúcar mundial. E essa queda, né, das importações da Índia de açúcar especificamente afetaram nossa pauta. É uma questão que a gente não tem muito o que fazer, porque tem excesso de produção local. O Brasil está questionando algumas políticas da Índia na OMC, a gente tem feito um trabalho em cima do etanol para tentar alocar um pouco dessa produção de açúcar, mas é uma commodity do mercado. E outro produto que também é uma commodity, que é o óleo de soja. A Índia ela importa mais ou menos 8% do seu PIB agrícola, ou seja, de cada 100 dólares produzidos aqui na Índia na agricultura, a Índia importa 8. E o maior produto que a Índia importa atualmente são óleos comestíveis. Então, metade das importações agrícolas da Índia hoje são de óleos comestíveis, principalmente óleo de palma, que é importado do Sudeste Asiático, e o óleo de soja, que é importado principalmente da Argentina e, em segundo lugar, do Brasil. O Brasil se consolidou muito como exportador de grãos. Então, o grande número de plantas processadoras de óleo de soja no Brasil estão voltadas para o mercado interno. E a Argentina se focou um pouco mais em exportar um produto mais agregado, que é o óleo de soja. Existe também uma questão tarifária de impostos, que o Brasil, a exportação de produto processado ainda carrega um pouco de impostos. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada no futuro. E o que ocorreu ano passado foi de que o peso argentino se desvalorizou, a Argentina estava numa crise, e com isso o óleo de soja argentino ficou muito mais barato do que o óleo de soja brasileiro. Então, de repente, a gente viu nossa participação no mercado diminuir drasticamente. O que reverteu esse ano? Com o aumento do dólar em relação ao real, a gente conseguiu... o produto brasileiro ficou mais competitivo de novo no mercado, no caso o óleo de soja, e esse ano nossas exportações aumentaram significativamente no primeiro semestre desse ano. Mas o nosso principal foco, então, esses 2 produtos são produtos commodities que flutuam conforme o preço no mercado internacional. A gente tenta acompanhar a questão tarifária para que o governo da Índia não aumente as tarifas de forma excessiva a esses produtos.
Mas a grande função nossa é tentar ampliar, diversificar a pauta de exportações para que a gente tenha outros produtos que possam fazer parte da cesta. Então, em 2018 ainda a gente conseguiu abertura de... a gente aprovou cerca de 8 certificados sanitários para abrir o mercado aí, por exemplo, para carne suína, para todo o conjunto de produtos que fazem parte da genética bovina, ou seja, embriões bovinos in vitro, embriões bovinos em vivo, animais vivos, né, bovinos, além de outros produtos. Então, a gente tem hoje, em termos sanitários, o mercado aberto para a genética bovina brasileira. Eu acho que isso é uma grande conquista, porque a Índia e o Brasil têm um vínculo muito forte nessa questão do bovina, né? O gado zebu tem origem aqui na Índia, é um país que tem 300 milhões de cabeças, e o gado brasileiro, praticamente 80% é de origem zebuína, seja Nelore, Girgo, Zerá. Então, o vínculo entre os dois países é muito forte. E a Índia abasteceu o Brasil de genética durante muitos anos, principalmente na década de 60. E agora a gente tem o processo reverso. A genética no Brasil evoluiu muito, a produtividade nossa do gado leiteiro, que é o que interessa aqui para o produtor indiano, avançou muito, a gente tem recordes de produção por animal, por vaca. Então, há o interesse hoje da Índia em trazer a genética do Brasil para a Índia, que é um dos nossos produtos, então, de exportação para cá. Também, esse ano, nós conseguimos abrir o mercado para gergelim, um outro produto bastante importante. O Brasil já é um tradicional exportador de pulses, que os pulses são as leguminosas, lentilha, ervilha, grão de bico, e o Brasil é um tradicional exportador de feijão calpi. Também tem crescido o mercado de feijão rajado, que é um feijão muito interessante, que tem um bom valor de mercado. E esse ano a gente está trabalhando na questão do feijão mungo. É um produto que já tem o mercado aberto do ponto de vista fitossanitário, mas está enfrentando alguns problemas de cota de importação. A Índia não autorizou ainda a cota para esse ano. A gente está tentando, acompanhando isso, pressionando para o sentido de que se autorize logo as exportações, porque a gente sabe que o Brasil plantou bastante feijão mungo esse ano, focando no mercado indiano. Então, a gente está, de uma certa forma, apreensivo com essa demora na abertura do mercado para feijão mungo. E o gergelim vem somar nessa cesta de produtos de grãos, que o Brasil pode exportar para a Índia. A Índia tem uma característica de que há uma deficiência na parte de armazenagem, de pós-colheita. Então, a Índia tem uma produção muito grande de gergelim, por exemplo, mas eles têm uma falta, uma escassez de produto na entre-safra. Então, a Índia é um dos maiores exportadores de gergelim do mundo, mas na entre-safra eles importam muito. O ano passado importaram 200 milhões de dólares de gergelim, então, e coincide justamente com a safra brasileira de gergelim. Então, é uma oportunidade para a gente colocar esse produto aí no mercado. Só citando, então, alguns produtos aí que a gente tem trabalhado para tentar diversificar a nossa pauta de exportações. Bom, acho que você já tocou em vários pontos importantes, né, do grande desafio da agricultura brasileira de realmente diversificar as nossas exportações, então a Índia é um exemplo. Mas eu queria retomar um pouquinho a questão do açúcar e do etanol, Dalcy, porque a gente sabe que o Brasil é um grande promotor, né, internacional do uso de biocombustíveis como uma alternativa aos combustíveis fósseis, e a Índia tem um problema grande de poluição também, né, em decorrência do uso de combustíveis fósseis. Existe aí na Índia uma perspectiva da adoção maior, especial do etanol, e qual seria o impacto caso a Índia realmente entrasse na produção no mercado internacional? A Índia já tem definições no sentido de adotar o etanol como um biocombustível, ter um percentual de mistura de etanol na gasolina. O que acontece aqui é que a Índia hoje está com um problema de excesso de produção de alguns produtos. Então, há um excesso de produção, por exemplo, de arroz, de trigo e de açúcar, que coincidentemente são todos carboidratos, né? Amido ou glicose. E isso decorre das políticas agrícolas aqui, que são muito protecionistas, muitos subsídios aos produtores. Os produtores são muito pequenos, são produtores de 1, 2 hectares, em que o governo faz questão de manter na área rural para não gerar um problema social. Então, é uma política agrícola muito subsidiada,
E o governo tem dificuldade de colocar isso a nível de mercado. Então, o que ocorre com esses três produtos hoje? A Índia tem uma sobreprodução, mas essa sobreprodução tem um valor, um preço muito alto, porque o preço é artificialmente alto devido à política agrícola. Isso faz com que a Índia tenha uma dificuldade de exportar esses produtos, porque o preço no mercado internacional geralmente é mais baixo. Mas, de toda forma, a produção de açúcar na Índia assusta o mercado internacional, porque quando fala que a Índia, por exemplo, ano passado tinha passado o Brasil, esse ano o Brasil voltou ao primeiro lugar, mas o ano passado a Índia era o maior produtor mundial de açúcar. Então, quando o mundo vê que a Índia tem 12, 13 milhões de açúcar estocado, isso derruba o preço internacional do mercado e afeta as exportações do Brasil. Afeta o preço que o produtor brasileiro poderia receber, e eles conseguem colocar um pouco desse açúcar em alguns mercados que eram mercados brasileiros. Então, o Brasil já trabalha essa questão na OMC em relação aos subsídios, mas o governo brasileiro e também o setor privado, a Única, tem tentado trabalhar isso de uma forma um pouco mais proativa. A gente sabe que as decisões da OMC demoram, e quando tem o resultado, nem sempre o problema existe mais. Então, uma estratégia que tem sido adotada é tentar promover o etanol aqui na Índia. Então, o governo tinha uma meta ele tem uma meta de 10% de etanol e para chegar a 20% em 2025, se não me engano. Ou seja, o governo quer aumentar o uso de etanol. No entanto, existem algumas limitações. Existe uma grande preocupação se os veículos seriam capazes de suportar um aumento dessa quantidade de etanol. Existia uma proibição de utilizar o suco da cana para fazer etanol. Era apenas possível utilizar o melaço da cana, que produz menos etanol do que o próprio suco. O suco teria que ser destinado para açúcar, porque existia uma preocupação anterior em relação à segurança alimentar. E também as usinas não estavam capacitadas para produzir etanol. As usinas aqui não são flex, que nem no Brasil, que pode decidir esse ano eu vou produzir etanol, esse ano eu vou produzir açúcar. Então, o governo tem feito um financiamento grande para as usinas aumentarem sua capacidade de destilação de álcool, de etanol, mas isso não tem avançado na velocidade esperada. Existem problemas financeiros, as usinas elas vivem num sanduíche, porque o governo fixa o preço do açúcar, fixa o preço da cana para o produtor, então a situação financeira das usinas não é muito boa. Mas a gente tem visto avanços. Depois de várias vindas da Única, a Única veio aqui esse ano 3 vezes, o ano passado também. Então, há uma consciência no setor sucro-alcooleiro indiano e também no governo que eles precisam aumentar o uso de etanol. O Brasil, para eles, é um exemplo de como isso foi feito. É claro que vai ser difícil eles adotar aqui, por exemplo, o carro flex, mas o aumento da percentual de etanol na gasolina é uma questão que eles podem sim fazer. E o Brasil tem sido parceiro no sentido de trazer a sua experiência, trazer as empresas brasileiras que trabalham com tecnologia de destilarias, de indústria, para cá, para colaborar aqui também. Então, é um ponto importante nosso na Índia de trabalhar essa questão do etanol. E como tu falou, tem a questão ambiental. A poluição atmosférica aqui é altíssima, então é uma questão importante deles melhorar a qualidade do ar, melhorar a utilização de biocombustíveis como etanol. Bom, interessante. Para a gente retomar então um pouquinho o tema da produção na Índia, você já deu várias informações para a gente, né? Um país com uma população muito grande, uma necessidade enorme de alimentos, mas também com as áreas médias de produção muito pequenas, comparadas com o Brasil principalmente. Então, nesse tempo que você está aí, o que você já viu sobre essas similaridades entre a produção agrícola da Índia e do Brasil e as diferenças? O que você pode contar para o produtor aqui do Brasil, o que tem, né, de diferente entre os dois países? Olha, para mim tem sido uma experiência muito boa visitar a área rural da Índia, visitar os produtores. Eu, como agrônomo, é muito interessante para realmente verificar os contrastes. A Índia já é um país dos contrastes, mas quando a gente contrasta a agricultura indiana com a brasileira, são realmente duas realidades muito distintas. O fato de aqui o produtor... quando a gente fala área rural na Índia, a população da Índia é majoritariamente rural ainda, mais de 60% da população vive na área rural. Quando a gente fala área rural, não quer dizer que a pessoa mora na propriedade, porque a propriedade é tão pequena
Se ele fizer uma casa lá, a propriedade acabou. Então, eles moram em vilas de 5.000 habitantes, e no entorno das vilas tem o quadriculado, que são as áreas que eles cultivam. Então, a questão tecnológica ela varia muito. Por exemplo, eles têm altas produtividades em arroz e trigo, e a cana tem melhorado bastante a produtividade. Mas, por exemplo, arroz e trigo são arroz e cana são duas culturas que exigem muita irrigação. Aqui eles, como é um país quase semiárido, a gente tem as monções, que é um período de 3 meses, 3 a 4 meses, que concentra 70% da chuva do ano, então eles precisam realmente irrigar, e muita irrigação é feita com água subterrânea. A primeira vez que eu vi isso, eu parei numa propriedade, tinha um cano jorrando água, e eu falei, mas de onde vem essa água? Não, é água de poço artesiano para fazer irrigação por superfície, para arroz. Eu nunca conseguia, nunca tinha imaginado que isso corria na escala que ocorre na Índia. Isso naturalmente tem provocado problemas ambientais, os lençóis freáticos estão se exaurindo devido a isso. Então, há uma necessidade de realocar esses cultivos de cana irrigada e arroz para outras culturas. Mas então eles têm produtividades boas em algumas culturas e muito baixas em outras. Por exemplo, a soja é uma produtividade média de 1.000 quilos por hectare, e faz 10 anos que a produtividade está nesse patamar, não evolui, porque as condições climáticas realmente são muito difíceis. Nesses 3 meses que chove muito, a soja fica alagada embaixo d'água, aí dá um veranico na época da floração da soja, a soja não produz, então eles têm realmente dificuldade na produção de soja. E isso é um fator muito importante para nós, porque o mercado de carnes na Índia é um mercado que, em termos de exportação, ainda é incipiente. A Índia praticamente não importa ainda quase carne de frango, que é a carne mais consumida aqui, mas é um mercado que vinha crescendo a 5, 7% ao ano, porque a população a classe média está aumentando, a população está ficando mais urbana, as tradições estão mudando, então a família que era vegetariana, o jovem que trabalha fora já come carne de frango quando come no trabalho. Só que a produção de soja, a Índia também era um exportador de farelo de soja para a Europa, como soja não OGM, mas a gente estava percebendo no momento que esse ano ia ser um ponto de inflexão, que a soja produzida no país não seria suficiente para atender esse aumento de produção, de demanda de produção de carne de frango que estava se ocorrendo. Aí veio a pandemia, ocorreu 2 fatos bastante drásticos aqui. Uma que foi o lockdown, que praticamente paralisou o país por mais de 2 meses. Então, todo o consumo de carne que ocorria em hotéis, restaurantes, cozinhas industriais foi paralisado. E, ao mesmo tempo, ocorreu um monte de notícias falsas associando carne de frango ao coronavírus. E isso derrubou a produção de frango, o consumo e, consequentemente, a produção em mais de 70%. Então, nesse momento, o país tem um excesso de farelo de soja e de milho, que também, o ano passado, o país estava com dificuldade de ter milho suficiente para abastecer essa produção de frango, que estava crescendo a um ritmo bastante acelerado. Mas a gente estima que em 6 meses volta ao patamar anterior de consumo e de produção de frango, e o país vai novamente enfrentar essa questão do farelo de soja e do milho. E é um país que não autoriza, por enquanto, a importação de produtos OGM. É uma questão que a gente tem trabalhado também. Então, a gente tem 2 oportunidades aí pela frente. Uma é participar desse mercado de carne de frango, que já está aberto em termos sanitários há algum tempo, mas precisa realmente haver um entendimento mútuo e como fazer essa entrada no mercado, no sentido de que é um mercado que consome majoritariamente frango fresco, ou até frango vivo. Então, é um mercado que vai aos poucos passar a consumir frango congelado. E em outra opção, se a Índia realmente se vê sem a opção de proteína vegetal para alimentar esses frangos, ela pode acabar flexibilizando as regras aí de OGM, autorizando a importação de OGM, e então a gente pode então estar participando com farelo de soja e milho nesse mercado. Só voltando então à agricultura indiana, é uma agricultura bastante forte. Em termos de valor de produção, ela é maior que a brasileira, por incrível que pareça. A Índia produziu uma safra recorde ano passado de 290 milhões de toneladas de grão, e a Índia é o segundo maior produtor de frutas e segundo maior produtor de hortaliças. O primeiro é a Índia, é a China.
Então, realmente é um país que valoriza muito a agricultura, é uma preocupação com o agricultor, com o bem-estar social e econômico dos agricultores em geral. A população urbana tem essa visão de que ela tem que se preocupar com o produtor rural, e isso acaba, por sua vez, reforçando as políticas protecionistas que atrapalham a gente um pouco. Mas é um país que tem essa agricultura forte, de uma certa forma, a gente não pode menosprezar a agricultura indiana. Então, a gente precisa entender como essa agricultura funciona para conseguir achar os espaços em que a gente pode colocar o produto brasileiro. A gente acredita que nos próximos anos, a Índia continuando a crescer nesse ritmo aí de 7% que nem estava, e a previsão é que volte. Com o aumento da classe média, eles vão precisar cada vez mais de produtos de maior valor agregado. Existe uma grande demanda por frutas, o Brasil já é um grande exportador de maçã para a Índia, a gente está trabalhando outros mercados também para citros e para abacate, vários outros produtos, para que a gente vê um grande potencial. E também existe um grande potencial para produtos de matéria-prima para a manufatura. A Índia tem uma grande meta de aumentar a sua produção de manufatura, fazer o que a China fez, de tirar a população do campo, mas fazer ela empregada na manufatura na área urbana. E para isso eles precisam de matérias-primas que já são escassas aqui, como, por exemplo, o couro. Devido à proibição do abate de bovinos aqui, o couro se tornou uma matéria-prima rara, a gente tem aumentado as nossas exportações de couro. Da mesma forma, madeira, algodão. A Índia é um grande exportador de algodão, mas também ela precisa, entre safra, algodão para abastecer as suas indústrias e alguns tipos de algodão com uma qualidade específica. A qualidade do Brasil é excelente. Então, a gente tem vários espaços aí para estar ocupando, e mesmo, às vezes, produtos que são... o valor de mercado total não é tão grande, mas que pelo tamanho dessa classe média indiana de 200 milhões de pessoas, vai dar um valor suficiente para conseguir atender uma cadeia específica no Brasil, uma região produtora, por exemplo. Então, a gente tem que ter esse enfoque não apenas na questão monetária, que é importante, a gente tem que aumentar o nosso saldo na balança comercial, mas também conseguir atender os produtores em cadeias específicas. Bom, Dalcy, nosso tempo aqui hoje acabou, foi uma conversa excelente. Acho que se você que está nos assistindo hoje pensa em exportar para a Índia ou pensa em produzir para o mercado indiano, sabe que tem um ponto de apoio lá, né? Temos a nossa embaixada, nossa Didância Agrícola. Procurem, peçam apoio, existem muitas formas de a gente entrar nesses mercados e buscar novos produtos, mesmo sabendo das dificuldades. Agradeço muito, né? Agradeço pela sua disponibilidade, está aí do outro lado do mundo, eu sei que aí já é tarde, e está conversando com a gente hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A gente, cada vez que tem essa oportunidade, a gente destaca que é importante a gente aumentar, aproximar Brasil e Índia. Brasil e Índia ainda são muito distantes, não apenas geograficamente, mas culturalmente, comercialmente. Então, cada vez que vem uma delegação do Brasil para cá, ou que vai da Índia para o Brasil, a gente vê que há uma química, isso funciona bem, mas a gente tem que realmente se aproximar. Infelizmente, nessa época de pandemia, as viagens não são possíveis, mas a gente tem que estar sempre reforçando a necessidade de fazer esse trabalho de promoção comercial, porque abrir mercado é um passo. Após o mercado aberto, a gente tem que trabalhar a promoção comercial, conseguir um espaço dentro desse mercado, entender como ele funciona, achar parceiros locais que conhecem o mercado local. Então, é todo um trabalho que a gente tem que continuar desenvolvendo após a abertura do mercado em si. Então, agradeço de novo a oportunidade, estou aqui à disposição para a gente ser um ponto focal aqui na Índia para o agronegócio. Esse foi o Mundo Agro com o nosso adido agrícola na Índia, Dalcy Bagolin.